conhecer seu trabalho. Então, vocês estão me ouvindo bem? Está melhor agora o som? Sim. Tá, né? Então, Lisa, como a gente tinha pré-combinado também da história de ter um case que a gente aprofundaria mais, eu vou passar pelo cadernão mais rápido, porque a Clarissa preparou um pouco mais o caso dela, que é o caso lá do coletivo. Nossa, me fugiu aqui o nome. E aí, aqui, na verdade, eu vou mostrar um pouco do processo do bonecão, que a gente está ainda dando, né, as últimas arrumadas, e como que foi muito muito diferente mesmo essa opção da gente fazer esse formulário, como que foi essa questão da gente repensar essa metodologia que o professor Percy trouxe, da gente pensar nessa questão dos sujeitos sociotécnicos nesse momento de pandemia. Eu acho que o próprio trabalho, da maneira como ele foi feito, né, dessa maneira que a gente teve que fazer por conta da pandemia, ele demonstra muito da teoria que o próprio professor Percy traz e tentou né, nos colocar para a gente. Deixa eu só ver se eu consigo aqui no Zoom. Eu não estou muito habituada de compartilhar a tela no Zoom para eu mostrar para vocês, mas eu posso também falar um pouco do que a gente estava, o que tem colocado no Letícia, caderno. reunião, iniciar compartilhamento. É lá em share cima? Screen. É embaixo, share screen. Tá, tô vendo, essa setinha. Não, tô vendo. Também. É porque a setinha para mim não está aparecendo. Tá, agora deixa eu ver se eu consigo. Ver se deu certo? Vocês conseguem ver a minha tela? Peraí, Letícia. Valmor, coloca a Letícia como co-host. E a Clarissa também. Daqui a pouco a gente Pronto, vai, Letícia, tá? pode tentar agora. Posso tentar, né? Deixa eu fazer aqui rapidinho, para a gente não perder muito tempo. Eu vou mostrar... Eita, tem uma travadinha aqui. Pronto. Agora sim. Vocês devem estar vendo provavelmente já o caderno, né, gente? Então, esse caderno, então, ele tratou do tema, agradecer especialmente os professores, né, e todos os colegas que contribuíram aqui na elaboração, que foi a Cíntia, a Clarice, o Gabriel, o Fábio, a Juliana, a Camila e a Sara, que contribuíram tanto na parte do cadernão, quanto a gente foi fazendo também o formulário, né, e a gente começou, na verdade, falando um pouco, né, dessa questão da ciência, tecnologia e sociedade, como ele é esse ramo do saber que propõe essa união mesmo da academia com a questão do saber popular, a questão do sujeito em rede, que foi algo que a gente aprendeu, que a gente desenvolveu por meio das leituras dos textos do professor Percy, por conta também das nossas pesquisas em cima, tanto do material do professor Neder, quanto do professor Dagnino, né? E depois também a gente tem aqui, começando, a gente... Na introdução, a gente tocou um pouco dessa questão atual que a gente vive, né? Da globalização, da questão dos sujeitos sociotécnicos, da tecnologia, como ela não é algo que é bem distribuído para todos, mas ainda assim, como que o professor explicou especificamente, a gente não teve nenhum dos casos que falou sobre o projeto dele, Vida, Ariz e Água, mas como que isso, na verdade, permeou todo o trabalho, essa metodologia mesmo, da gente usar o WhatsApp, de utilizar esses meios tecnológicos, mesmo com toda a desigualdade que tem entre os sujeitos sociotécnicos, para que a gente pudesse ter aí a possibilidade de ter aí, né, o pensamento mais bem trabalhado nesse sentido. Então, a gente falou um pouquinho aí da questão da adequação sociotécnica e economia solidária, depois nós passamos especificamente para as discussões aí relacionadas também ao trabalho, ocupação e renda, tecnologia social, economia solidária, já pegando já a visão aí de tecnologia social, que é essa integração mesmo do que às vezes a academia desenvolve como tecnologia e incorporar o que a gente chama aí de tecnologia social, né? E passando aqui, estou passando mais rápido, gente, mas depois a gente vai
vai entrar aqui na questão dos casos. Então, em relação à metodologia do que foi utilizado, né, do percurso metodológico, então foi aplicado esse formulário, onde todos nós que somos do grupo 3, respondemos esse formulário pensando em algum grupo de WhatsApp que a gente estivesse envolvido em alguma luta, em alguma questão, e aí foram feitos, então, os questionários, onde a gente vê aí os resultados, a gente conseguiu colocar aqui para poder ter um entendimento claro também em relação à nossa condição de sujeito sociotécnico, no local onde a gente vive, no local onde a gente trabalha, como que é a relação da infraestrutura, todas essas questões a gente colocou nesse relatório do Bonecão. Depois, especificamente, eu estou tentando passar um pouquinho mais rápido aqui, a gente entrou na questão dos casos mesmo, né? Então, a gente teve, por exemplo, o primeiro caso, né, que foi o caso lá da... Nossa, tá ruim aqui, peraí. Eu vou pegar aqui que eu tô sem mouse, tô só no mouse. Da Camila, em Araras. Camila, exato, em Araras, que é o projeto Atiza Araras da Associação Jardim Esperança, que é um projeto de assessoria técnica, que ela conta essa questão dessa experiência, né, depois fizemos aí essa questão da gente sempre tentar trazer imagens, tentar mostrar um pouco dessa né, de onde que eles são. Depois, especificamente, entramos com o ponto lá do caso do projeto territorial coletivo, que a Clarissa vai falar um pouquinho mais, que a gente optou por dar um aprofundamento aqui pelo caráter desse grupo, né, que fala de lutas sociais, onde ela vai explicar daqui a pouquinho mais o caso. Depois a gente teve também o caso, aqui ainda está no caso, né, do Jardim Esperança, né? Depois o caso especificamente, onde a gente teve 3 colegas que se juntaram para falar desse caso, que foi a Juliana, o Fábio e a Sara, né? Que é o movimento em torno da recuperação do Ribeirão Sobradinho, que a gente teve a experiência do nosso colega também lá, do professor que veio naquela última aula, onde a gente apresentou os casos também. Então, aqui foi colocado também todo o exemplo direitinho da situação. A gente, como eu estou falando, a gente ainda está fechando a questão da relação do que foi apresentado dos casos, especialmente em relação à metodologia do professor Percy do formulário, com a parte de referencial teórico, né? Que é a parte muito que a gente aproveitou também relacionada à produção acadêmica do professor Percy e daquela aula que ele nos passou também, né? Depois dessa parte, o outro caso, que é a ocupação CCBB Resiste, o colega Gabriel relatou e trouxe a experiência também, que também é um caso bem típico de como que no momento de pandemia, isso demonstra uma das teorias que o professor Percy trabalhou e que a gente utilizou aqui no cadernão, que é o chamado platô informacional, que é relacionado a essa condição a condição sociotécnica dos sujeitos, e a questão da situação atual, né, que a gente tem aí utilizando as redes tecnológicas. Então, o caso do CCBB ele é bem clássico em relação a essa organização também. Depois a gente tem um caso, que é o caso da colega Cíntia, que ela trabalha com a questão da assistência técnica também. Ela, apesar de estar vinculada na época à experiência, um pouco a experiência institucional da CODAB, mas ela foi uma experiência que também ela correu paralelo na relação da organização dos agentes, não foi só uma questão institucional, apesar de ter essa interface com algumas questões institucionais, como o Conselho de Arquitetura, ela relata um pouquinho disso aqui também. E, por fim, o último caso foi o caso do Instituto Nzinga de Capoeira Angola, que foi um caso que eu relatei, que é uma rede sociotécnica que envolve, na verdade, não só aqui no DF, mas diversos agentes que trabalham tanto a questão cultural quanto a questão de gênero e a questão racial, e pela metodologia que o professor Percy trouxe, eu achei que seria o caso mais adequado de relatar. Então, gente, eu passei aqui rapidamente, porque, na verdade, a gente vai ter uma oportunidade, eu acho, para poder detalhar melhor toda essa questão aí, e já vou passar a palavra para a Clarissa, para ela trazer com mais detalhe um dos casos, né, que foi o do termo, que é o termo territorial, nossa, coletivo, agora me fugiu completamente a expressão, Clarissa. Passo a bola.
Ei, gente, boa noite a todos. Compartilhamento. Eu vou tentar ser rapidinho aqui. Eu vou mostrar, para vocês entenderem bem o instrumento, né, que a gente trouxe no caso, eu vou passar um vídeo, mas antes disso, eu já queria fazer a conexão aqui com o né, o aporte que foi recebido aqui por meio da teoria do professor Percy, do professor Dagnino. Então, esse instrumento chamado termo territorial coletivo, que também é um, é um grupo, é um projeto que tá acontecendo em duas comunidades, de duas favelas do Rio de Janeiro. Não, mentira, uma é uma favela e o outro é um conjunto habitacional, né, de casas do Minha Casa Minha Vida Entidade, em busca de regularização fundiária, né, da terra por meio da propriedade coletiva da terra. A formalização desse instrumento, na verdade, ela vai ao encontro da teoria do Dagnino, porque ela dá, na verdade, ela é toda baseada numa capacidade de organização de sujeitos que estão ali na luta pelo direito à moradia, pelo direito à terra. A partir do momento que chega à universidade e as pessoas que são de uma ONG para apresentar esse instrumento, elas estão potencializando, e é isso que eu espero que consiga ficar ilustrado, uma organização que as pessoas já fazem, que já existe. Então, esse é o meu objeto de estudo do mestrado, e foi muito legal assim, a teoria que veio com o Dagnino e com o professor Percy, porque isso só, para mim, foi uma confirmação do potencial do projeto. E a teoria do professor Percy, da questão do platô informacional, foi muito legal, porque a questão da rede, na pandemia, permitiu que eu, no Distrito Federal, pudesse participar, e tenho participado há cerca de um ano, das reuniões coletivas das pessoas. Eu participo como observadora das reuniões do pessoal lá no Rio de Janeiro. E essa conexão, eu estou fazendo um estudo desse instrumento, avaliando a possibilidade da sua implementação no Distrito Federal. Então, quando a rede me permite conhecer a aplicação do instrumento, ver as reuniões acontecendo, ela dificulta muito, né, no território acontecer, mas ao mesmo tempo ela permitiu que eu completar, né, a 1.000 e tantos quilômetros de distância do Rio de Janeiro, pudesse participar de algumas das construções que são feitas, das negociações, das pessoas falando o que elas querem e tudo mais. Então, a teoria, né, do platô informacional, né, eu acho que ou a Universidade de Brasília acaba sendo um nó no projeto Termo Territorial Coletivo, que está acontecendo lá no Rio de Janeiro, e isso tem, né, uma potencialidade de expansão, e agora que eu vou apresentar para vocês, assim, eu espero que plante uma sementinha aí de curiosidade no que é o instrumento, e eu permaneça fazendo, que seja um circuito, né, professor, que alimente o circuito aí, aumente o circuito, e vocês tenham interesse. E aproveito para fazer um convite, que entre os dias 22 e 24 de junho, a gente vai ter um seminário justamente para explicar, esmiuçar para os movimentos sociais o que é esse instrumento, e quem sabe alguém mais também vê uma potencialidade aí de se juntar nessa luta, tá? E trazê-la para cada um para seu lugar aí, porque, né, estamos conversando com pessoas em vários lugares do Brasil. Então, gente, eu vou partilhar aqui minha tela. Calma aí, o que apareceu aqui? Está aparecendo na minha tela? Ainda não, Clarice. O anfitrião desativou o compartilhamento de tela do participante. Agora tá. Agora sim. Tenta agora, Clarice. É esse aqui que eu quero compartilhar. Eu vou Tá colocar... carregando aqui. Pronto? Pronto. Eu vou colocar a velocidade 1 ponto, só para andar mais rapidinho e não perder muito tempo.
que acho que dá para todo mundo entender. Aqui. É isso aqui. Essa é uma favela do Rio de Janeiro. Vocês estão ouvindo? Que surgiram nos anos de 1890, quando milhares de Está bem baixinho, mas dá para ouvir. Aumenta um pouquinho. de negros escravizados chegaram à cidade, se estabeleceram Melhorou. no povo e construíram suas próprias casas. Hoje, as favelas são lugares comuns de moradia e vida, caracterizadas por fortes redes de apoio entre moradores e uma cultura local vibrante. No Rio de Janeiro, 1 em cada 4 pessoas mora numa favela. Mas as favelas sempre viveram sob grande pressão. Serviços básicos como água, saneamento, educação, saúde, não são sempre garantidos. E grande parte dos moradores não tem sequer a segurança de permanecer em seu território. As comunidades são vulneráveis a processos de remoção forçada, que podem ser motivados pelo poder público ou pelo mercado privado. Diante disso, como garantir o direito à moradia e o direito à terra dessas comunidades? O TTC, ou Termo Territorial Coletivo, é um modelo de gestão da propriedade ainda não existente no Brasil, que nasceu do movimento negro pelos direitos civis nos Estados Unidos há mais de 50 anos. Já até ganhou prêmios da ONU como solução habitacional sustentável. E pode ser encontrado, por exemplo, em diversos países além dos Estados Unidos, na Europa e comunidades na África e Porto Rico, no Caribe. É uma forma de gestão coletiva da terra, que busca proteger o direito à moradia dos seus integrantes. Para estabelecer um TTC, os moradores criam uma organização local, sem fins lucrativos e gerida de forma coletiva por eles e seus apoiadores. Essa organização luta para se tornar dona das suas terras. Depois, o TTC separa a propriedade da terra da propriedade das construções. O TTC ficando com a propriedade da terra, que passa a ser de toda a comunidade, e os moradores individualmente recebendo títulos de suas casas, lojas ou quintais. Dessa forma, a terra pertence a toda a coletividade, enquanto as construções são dos moradores. Tudo isso é formalizado em cartório, garantindo a segurança de todos. Assim, no modelo TTC, a própria comunidade controla seu território de forma coletiva. O TTC não pode vender a terra, que é permanentemente retirada do mercado, o que mantém as moradias a preços acessíveis para famílias de baixa renda. Os moradores, por outro lado, podem administrar suas casas como bem entenderem, podendo vender, alugar, emprestar e deixar para seus filhos. Então, o TTC é um instrumento que permite defender as comunidades das ameaças de remoção, a partir da garantia de permanência dos moradores em seus locais de moradia e da provisão de habitação acessível economicamente, de forma perpétua, e ele permite empoderar as comunidades para garantir melhorias. Na medida em que a comunidade se torna proprietária, os moradores passam a ter um maior poder para realizar melhorias e pressionar os órgãos públicos por reformas e serviços que respeitem as suas prioridades, e não a partir de uma imposição do Estado. Enfim, o termo territorial coletivo é uma ferramenta importante para garantir que cada comunidade possa permanecer onde está e seja protagonista do seu futuro. E evitar, para sempre, que uma comunidade seja apagada. Ai, como é que faz para parar? Lá em cima tem um stop share. Embaixo desse... Pronto, acho.
Pronto, acho que foi. Obrigada, gente. Acho que é isso, deu uma ideiazinha aí. Tá ótimo, muito bom. Agora é bom lembrar que esse grupo tem grande parte do PR Cidades Núcleo DF Metropolitano, né, gente? Então, essa rede sociotécnica aqui, ela já existia também, né? Então, ela potencializou também, né? Assim, mas olha as carinhas aqui do Núcleo DF Metropolitano, né? Então, já foram direto para o grupo onde teria essa parte das redes, né? Então, assim, é importante a gente valorizar o BR Cidades nesse momento também, né? Enfim, que nos une, né? Que nos, Claro, o BR Cidades é um grande... nós tá por dentro de tudo que é bacana aí nesse até o termo territorial coletivo foi trazido, não é para cá, para eu não mencionei isso, mas quando foi por meio do BR Cidades, que fez a conexão, trazendo as pesquisadoras para a UNB, né, Lisa... foi muito importante nisso, que eu fiquei sabendo e aí resolvi fazer essa pesquisa. Não, ele vai estar citado no cadernão, Lisa, pode deixar, porque ele é uma rede também. Exatamente. Assim como a gente citou o professor Perciaris, a gente vai citar o BR Cidades também, no bonecão. Porque é uma grande rede que nos une, né? Sim, enfim. Tá. Mas muito bom, gente, tá maravilhoso. Vamos então dar continuidade por causa do avanço da hora, né?